Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Esta semana nós estamos falando sobre força. De onde é que vem a nossa força? Quem é que nos dá força? Quem nos dá coragem para enfrentar certas batalhas, algumas lutas que aos nossos olhos às vezes é difícil de enfrentar e vencer. Se já é difícil enfrentar, imagine vencer, né? Nós falamos sobre Davi, que venceu Golias. Ele não tinha condições pela sua própria força, mas a força que vem do Senhor fez com que Davi vencesse Golias. Falamos sobre se a nossa carne e o nosso coração desfalecer, de onde é que vem a nossa força? Quem vai nos fortalecer? A nossa carne e o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre correr, caminhar, andar, lutar, fazer tudo isso e não se cansar nem se fatigar. É claro que nós somos limitados. Quando nós corremos, caminhamos, lutamos, nós vamos se cansar ou se fatigar, né? Com o trabalho, com a luta. Mas eu quero falar sobre o caminhar de Deus. Isaías capítulo 40, no versículo 28 diz que Deus nem se cansa nem se fatiga. Deus nem se cansa nem se fatiga. Aí do versículo 29 em diante até o 31, agora o salmista está falando sobre nós. Se nós confiarmos em Deus, ele diz assim, aqueles que confiam no Senhor, renovarão suas forças. Se você confiar em Deus, você vai renovar suas forças. Quando diz renovar, é porque nós vamos se cansar. A nossa força tem hora que vai ficar fraca, né? Então o salmista diz que aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Subirão com asas como águia. Porque a águia é um pássaro que voa muito alto, muito alto. Então o salmista está dizendo que aqueles que confiar no Senhor renovará suas forças e subirão com asas como águia. Aí ele diz mais, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, você vai caminhar e não vai se cansar, vai correr, mas não vai se fatigar. Por quê? Porque aqueles que confiam em Deus, eles vão renovar suas forças. Eu, você, podemos renovar as nossas forças. E um dia, quando a nossa força estiver fraca, aí nós vamos renovar, porque nós confiamos em Deus. Então, durante esta semana, nós vamos ver só passagens na Bíblia que falam sobre a nossa força que vem do Senhor. Primeira mensagem, nós falamos sobre se a nossa carne e o nosso coração desfalecer, Deus vai nos fortalecer. E hoje nós estamos falando sobre correr, caminhar, não cansar e nem se fatigar. Porque aqueles que confiam em Deus vão renovar suas forças. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você que se inscreveu hoje no YouTube, que Deus te abençoe. Que você continue ouvindo as mensagens, refletindo, tirando lições para a sua vida, assim como eu tenho tirado todos os dias. Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia. E hoje eu estou aprendendo, essa semana eu estou aprendendo. Eu quero compartilhar com você. Outro dia eu falei sobre de que adianta você aprender e não passar para os outros. É muito bom ter conhecimento, mas melhor ainda, melhor do que ter conhecimento, é repassar para as pessoas. E o pouco que eu estou conhecendo a Bíblia, que eu estou lendo, estou relendo, né? Algumas vezes eu já li a Bíblia.
E cada vez que eu leio, eu aprendo mais um pouquinho. E cada vez que eu aprendo mais um pouquinho, o meu desejo é passar para você. Esta semana nós vamos falar só sobre força. Às vezes eu estou com a minha força fraca, fraquejando. E esta semana Deus colocou no meu coração essa série de mensagens. A primeira falando sobre a carne e o coração desfalecer. Hoje estamos falando sobre correr, caminhar, não cansar nem se fatigar. Porque quando nós confiamos em Deus, a nossa força vai se renovar. Que Deus te abençoe. Que você continue ouvindo as mensagens. Deus abençoe você que entrou há pouco tempo no YouTube, né, se inscreveu, e você que vem me acompanhando desde a primeira mensagem. Hoje nós completamos 2.700 mensagens. 2.700 mensagens. E vez por outra a gente faz uma série, né? Esta semana estamos falando só sobre força, que é uma coisa que nós precisamos, né? Força. E de onde é que vem a nossa força? Vem do Senhor. Até a próxima mensagem, 5h30 da manhã, 6h30 da noite, eu vou estar aqui. E você reserve um horário e um local para ouvir as mensagens que vêm de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém e amém.